Era 2022. O ar na capital já estava pesado, elétrico. Nos salões do Palácio da Alvorada, o mármore parecia mais frio. E então, um convite foi disparado. Não era um convite para um banquete ou para celebrar uma data nacional. Era um chamado urgente. O poder máximo da nação estava convocando os vizinhos do mundo. Dezenas de embaixadores estrangeiros foram chamados ao palácio. A pauta era vaga. O clima sombrio. Ninguém sabia o que esperar. Os diplomatas chegaram. Homens treinados na arte sutil de ler o silêncio e a linguagem corporal. Eles representavam as maiores potências do globo. Eram os olhos e os ouvidos do mundo dentro do país. Eles se sentaram no grande salão, esperando um discurso sobre economia ou alianças. Mas o que eles não sabiam é que não estavam ali como convidados. Eles estavam prestes a se tornar testemunhas. O anfitrião, o homem que comandava o palácio, tomou o púlpito. Mas ele não falava como um diplomata. Ele falava como um homem em uma missão. Sua audiência não era apenas os embaixadores à sua frente. Sua audiência era a nação. E como se veria depois, sua audiência era também a história. Ele não estava ali para fazer amigos. Ele estava ali para executar uma performance. A performance que definiria seu futuro. A arma escolhida para aquele dia não foi um decreto. Não foi uma caneta. Foi um projetor de slides. Um a um, gráficos e textos começaram a aparecer na tela, no salão oficial da residência. Era um ato surreal. O poder usando a máquina do Estado para projetar dúvidas. Dúvidas que até então viviam apenas nos sussurros das redes sociais, agora ganhavam o selo oficial do palácio. O primeiro alvo da apresentação foi o próprio sistema que o colocou ali. A máquina de votar. A urna eletrônica. Por quase uma hora, os embaixadores assistiram a uma apresentação que não buscava provar, mas sim questionar. O sistema, que por décadas foi o pilar da transição de poder, estava sendo chamado de falho, de vulnerável, pelo próprio homem que ele elegeu. Se o primeiro alvo foi a máquina, o segundo foi o homem que aguardava, o homem da toga negra. A performance agora se tornava um desafio direto. Mas era um desafio golpista? Ou eram apenas críticas democráticas, feitas em voz alta? O anfitrião não estava mais apenas questionando a máquina. Estava expondo sua visão sobre o guardião dela, e na plateia um silêncio ensurdecedor. Os embaixadores se olhavam, piscavam, anotavam em seus cadernos. Na diplomacia, não existe protocolo para isso. Não há resposta pronta para quando o líder de uma nação convoca o mundo para atacar a si mesmo. Eles não aplaudiram, não vaiaram. Eles apenas assistiram e registraram. Eles foram as testemunhas perfeitas, neutras, silenciosas e com excelente memória. Mas os embaixadores não eram a única testemunha. Havia outra, uma testemunha fria de vidro que nunca esquece. A câmera. O evento estava sendo transmitido ao vivo. O anfitrião, em seu fervor, quis que o mundo todo visse sua coragem. Ele quis que sua crítica fosse gravada. E ela foi. Cada palavra, cada slide foi capturada. O ato que poderia ter sido esquecido tornou-se permanente. A reunião acabou. Os embaixadores foram embora, confusos. A imprensa debateu o ato. Mas no fim, o dia terminou. E a fita foi arquivada. O vídeo tornou-se um fantasma digital, perdido entre milhões de horas de conteúdo. O poder continuou seu jogo, acreditando que a performance havia sido um sucesso. A fita ficou lá, silenciosa, esperando. Meses se passaram. As eleições vieram. O poder mudou de mãos. E então, o caos. O dia 8 de janeiro de 2023, o dia em que o palácio foi cercado pelo povo. E enquanto o homem da toga negra investigava os destroços daquele dia, ele começou a procurar o roteiro. E ele se lembrou da fita, e a toga se lembrou. Lembrou-se daquela tarde de 2022. Lembrou-se da reunião com os embaixadores. Lembrou-se dos slides. Lembrou-se da transmissão ao vivo. E o homem da toga negra fez um pedido simples. Eu quero a fita. A fita foi recuperada. E aqui, a guerra de narrativas começou. Para o homem da toga negra, aquilo era a evidência A.
A prova de um roteiro que preparava o palco para o caos. Mas para o anfitrião e para seus seguidores, aquela era a prova de que suas críticas democráticas estavam sendo distorcidas e usadas como arma contra ele. A fita parou de ser uma fita. Ela virou o centro da batalha. Aqui, a ironia se completa. A reunião, criada pelo anfitrião para expor o que ele via como falhas, foi usada pela toga como a ferramenta para provar suas intenções. O anfitrião ligou a câmera para mostrar sua verdade. A toga usou essa mesma câmera para construir outra verdade. A fita se tornou a sentença. Mas a pergunta sombria ficou no ar. O ato foi o crime. Ou o crime foi a interpretação do ato? A guerra de narrativas saiu das manchetes e voltou ao tribunal. A fita de 2022 tornou-se a peça central de um julgamento. O homem da toga negra, que foi o alvo da performance, agora era o julgador da fita. A defesa do anfitrião era clara. Foi liberdade de expressão, uma crítica. A acusação era igualmente clara. Foi abuso de poder, um ataque ao sistema. A fita foi colocada na balança. E o destino do anfitrião dependia do peso que a toga daria a ela. E então o martelo bateu. O veredito da toga foi claro. O anfitrião foi declarado inelegível. A ironia suprema. Ele não foi condenado naquele momento pelos atos de caos do 8 de janeiro. Ele foi condenado pelas palavras, pelos slides, pela performance que ele mesmo gravou e transmitiu. A sentença do título do roteiro não era uma metáfora. O poder da caneta da toga foi maior que o poder do microfone do palácio. Para o sistema, a justiça foi feita. O guardião havia protegido a máquina. Mas para os seguidores do anfitrião, aquilo foi a prova final. A confirmação da distorção que eles denunciavam. Para eles, a crítica democrática foi oficialmente silenciada. O homem da toga negra não havia julgado um ato, havia punido uma ideia. A fita se tornou o símbolo da ruptura. E o anfitrião não foi um réu, foi uma vítima. E aqui a história mergulha na escuridão. O anfitrião usou a estrutura do palácio para atacar a estrutura do sistema. O sistema, por sua vez, usou a gravação desse ataque como a arma legal para remover o anfitrião do jogo. Foi um suicídio político, transmitido ao vivo. Um ato de poder que se tornou, em tempo real, um ato de autodestruição. A performance foi um sucesso. Mas o artista foi banido do palco. A fita não é mais uma fita. Ela é um fantasma. O palácio não é mais o mesmo. A reunião de 2022 não terminou. Ela se tornou o roteiro, não do golpe, mas da condenação. Ela provou que, no teatro do poder, a arma mais perigosa não é um exército. É um microfone ligado. E a única testemunha que o poder não pode controlar é a memória digital. No teatro do poder, qual é o maior risco? Falar o que pensa em voz alta? Ou ser gravado fazendo isso? Quando uma crítica democrática é distorcida para algo ruim, ou quando uma conspiração é dita em público, quem define a verdade? Inscreva-se no canal O Homem da Toga Negra, porque os livros de história contam o que aconteceu. Nós contamos o porquê.